Bom, pessoal, acredito que a gente já tenha uma boa audiência aí já, né, presente conosco, né, conosco aqui agora. Então, novamente, bom dia a todos. Eu sou Vinícius Dias, sou do time de projetos da Axon Soft e hoje eu que vou conduzir aqui com vocês essa apresentação. Bom, como vocês já devem ter visto e acompanhado nas nossas redes sociais, a gente já vem divulgando há algum tempo. Nós, da Axon Soft, nós lançamos uma nova versão de software do Axon One, que é a versão 3.0, que ela trouxe uma série de novidades aí para dentro da operação do software. E aqui dentro dessa sessão a gente vai explorar um pouquinho dessas novidades, tá certo? Além do que a gente já traz no 3.0, a gente também vai, no final ali, trazer alguns spoilers para vocês do que a gente deve ter ainda esse ano também lançado dentro da plataforma. Então, em próximas versões, né? Então, a ideia aqui é passar para vocês um pouco dessa visão para que vocês já se preparem aí dentro dos projetos, dentro do que vocês têm rodando ou do que tem por vir, com as novas características aí do Axon One que vem entregando bastante coisa, tá certo? Bom, iniciando aqui, falando um pouco mais desse lançamento da Axon One 3.0, o Axon One ele foi remodelado em várias partes, onde a gente buscou trazer ajustes em funções que já existiam dentro da plataforma, para que a gente consiga ter um software mais seguro, com um fluxo de trabalho mais fácil de lidar, mais ágil, né, com maior flexibilidade em várias questões. Então vocês vão ver que dentro dessa apresentação, além de analíticos, que é sempre uma parte principal do que a gente lança em novas versões, a gente vem trazendo aí uma, uma mudança em algumas funções básicas do software. Então vocês vão ver que muitas funcionalidades que muita gente gostaria de ter algumas mudanças, vocês vão ver que algumas coisas foram realmente feitas nesse sentido para deixar o fluxo de trabalho mais simplificado, para trazer mais possibilidades, mais opções de controle. Então acho que é uma atualização que muita gente estava esperando, tá certo? E aí, iniciando, para a gente falar um pouquinho dessas questões, o primeiro ponto que eu trago para vocês é a parte de exportação de vídeo, e ela foi totalmente reformulada. Então, para quem já usa o software, né, deve ter aí a lembrança de, dentro da interface do software, no canto direito ali, a gente tem a timeline, fazer uma seleção simples de início e fim do período de extração e simplesmente extrair aquele vídeo com algumas poucas opções. Nessa nova versão, isso foi totalmente reformulado. Então, agora a gente tem uma janela de exportação ajustável, que ela pode ser movida dentro da interface do software, com uma seleção de múltiplas câmeras dentro dessa janela de extração, tá? Aí dentro do vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. O modo avançado de configuração de formato, alteração na resolução de exportação, ativar ou desativar a faixa de áudio. A gente pode adicionar informações dentro da legenda do vídeo, então coordenadas da câmera, nome do usuário, comentários de bookmarking e outras informações. Existe agora um novo método de sobreposição das legendas dentro do vídeo, onde a gente vai ver um pouquinho mais dentro desse vídeo demonstrativo. Então, o início ali, ele continua o mesmo, a gente seleciona a área de extração, né, dentro do período do vídeo, e agora eu tenho uma série de outras informações que eu posso acrescentar. Por exemplo, aqui eu consigo selecionar outras câmeras que vão entrar dentro daquela exportação. Antigamente, eu precisaria ter todas as câmeras na tela para que eu fizesse a extração delas em conjunto. Agora eu consigo fazer essa seleção diretamente na tela de exportação. Consigo mudar a resolução do vídeo que vai ser exportado, compressão, codec, quantidade de frames. Consigo utilizar o player padrão, que era algo que a gente já tinha, selecionar uma série de informações que vão aparecer na legenda, né? Então, nome do usuário, bookmark, coordenadas, nome da câmera, ID da câmera, o timestamp do arquivo, né? Então, todas essas informações passam a fazer parte agora de um novo formato de exportação. Então, a gente trouxe aí essa reformulação para deixar essa funcionalidade
com novas opções, ok? Outra questão que nós também reformulamos foi a parte de bookmarks. Bookmarks, para quem não conhece, são tags que a gente coloca dentro do vídeo informando que algo aconteceu, né? Dentro do que existia no Axon One, a gente tinha uma possibilidade de inserir comentários dentro de um arquivo e ela ficava limitada apenas àquele único canal que eu selecionei e eu tinha uma interface de busca que buscava como um evento dentro da câmera. E tudo isso foi reformulado. Então, a gente tem uma reformulação na parte da janela de criação dos bookmarks. A gente tem agora também a possibilidade de selecionar múltiplas câmeras dentro desse local de criação do bookmark. Toda a parte de categoria de bookmark também foi inserida. Então, agora a gente consegue categorizar de várias formas esse bookmark. Anteriormente isso não existia. É, nós conseguimos ter agora a indicação do bookmark dentro da timeline. A exportação também pode acontecer através do bookmark. Isso também é algo que não acontecia antes. Então, quando eu crio um bookmark agora, rapidamente eu posso clicar naquele bookmark e já extrair aquele trecho de vídeo. E aí tem toda a parte de edição desse bookmark, com o intervalo, as câmeras vinculadas, comentário e tudo mais. E também uma nova área de visualização desses bookmarks, com uma lista mais estruturada. Fica parecendo um pouco aquela parte de logs que muitos de vocês já conhecem, só que agora é dedicada a bookmark. Então eu vou dar um play aqui no vídeo, para que vocês possam ver. Então eu seleciono o trecho de vídeo, seleciono a opção de bookmark, seleciono quais câmeras que vão fazer parte daquela marcação que eu estou inserindo. Posso marcar as categorias que ele faz parte, então a categoria de evento, de alguma coisa ligada à política interna. E aí eu tenho uma série de informações ali que podem ser agregadas. Comentários, marcar a área de destaque daquele bookmark. E aí eu consigo tanto inserir essas informações, editar, né, e ir trabalhando conforme a necessidade. Então aqui o operador ele está fazendo algumas edições, marcando o bookmark como confidencial para usuários específicos terem acesso. E aqui agora a gente tem uma tela específica para visualizar toda a lista de bookmark. Então eu consigo buscar por informações de comentários que foram inseridos, e aqui clicando no bookmark que eu desejo, eu consigo visualizar o vídeo de reprodução daqueles canais que foram selecionados ali dentro do bookmark criado. Então, fica muito mais alinhado a um ambiente de tratativa de eventos para central de monitoramento, né, onde a gente pode ter toda essa lista de bookmarks registrada, né? Então, a gente consegue aposentar ali o caderno de ocorrências e fazer toda a tratativa nesse sentido, através do software, de uma forma bem mais otimizada. Uma nova questão que nós trouxemos também foi uma reformulação do painel de objetos e da barra superior ali de controle do software, né? Onde a gente tem ali a parte de gestão dos layouts, onde a gente consegue fazer a seleção das câmeras dentro da interface do software. Então, a gente trouxe agora uma nova maneira de utilizar essas opções. Então foram incluídos botões novos de seleção para abertura da parte da árvore de objetos. E agora a gente traz uma situação que é bem interessante. Vou até voltar um pouquinho o vídeo aqui para que fique mais fácil de identificar. Agora a gente consegue selecionar canais de vídeo que estão dentro do contexto de busca. E esses canais de vídeo, eles são destacados numa parte superior da lista. Anteriormente, quando a gente precisava numa lista grande fazer a marcação desses canais de vídeo, dessas câmeras, eles ficavam distribuídos dentro da lista, né? Então, eu precisava correr a lista toda para identificar quais eram os canais que eu tinha selecionado no período de busca ali. Agora, quando eu seleciono, ele automaticamente fica disponível nessa parte superior. Então, facilita muito nesse processo de busca.
E além de ter a capacidade de visualizar essa lista somente pelo nome das câmeras, a gente também consegue habilitar uma opção de preview. Então, quando eu seleciono essas câmeras, eu posso selecionar elas já tendo uma pré-visualização do que é aquele canal. E além dessa questão da reformulação do painel de objetos, na parte superior, aqui em Live e Arquivo, são aqueles botões que a gente alterna a visualização das câmeras para as câmeras ao vivo, clicando em Live, e para as gravações, clicando em Archive. Quando eu tenho ali várias câmeras na tela e eu tenho parte dessas câmeras sendo visualizadas no modo ao vivo e parte dessas câmeras sendo visualizadas no modo de gravação, eu também consigo agora ter uma visão de quantas câmeras estão em cada um dos tipos de visualização. Quantas câmeras estão no ao vivo e quantas câmeras estão no arquivo. Outra questão que foi reformulada também foi a timeline do software. Então, para vocês que já utilizam a plataforma, se lembram que do lado direito ali do Axon One nós temos uma timeline onde nós conseguimos visualizar todos os trechos de vídeo, né? Então, das câmeras que estão na tela, eu consigo ver ali os horários de gravação, todos os arquivos que foram gerados e correr essa timeline para visualização. E quando a gente precisava fazer uma extração ali, a gente simplesmente marcava esse ponto inicial e o ponto final da timeline e clicava para extrair. Agora, essa seção aí da timeline, ela ganhou novos atalhos, novas funções. Então, aqui do lado direito da tela que está sendo apresentado para vocês, nós temos o que era apresentado anteriormente. E do lado esquerdo, nós temos o que é apresentado agora. Então, vocês podem ver que, uma vez que eu marco essa seleção de tempo, eu já ganho a possibilidade rápida de executar algumas ações, como adicionar um bookmark, extrair um arquivo, exportar um arquivo dentro das janelas novas que a gente viu ali nos primeiros slides. Eu consigo iniciar uma replicação de arquivo para um storage, por exemplo, que eu tenha dentro do meu ambiente que vai receber gravações específicas ali para que eu tenha uma replicação das imagens que estão dentro do servidor para um outro local. Eu consigo também direcionar o sistema para uma busca dentro desse trecho de vídeo que foi selecionado. Então, se eu selecionar um pedaço de 1 hora de vídeo, as buscas vão ficar concentradas dentro daquela 1 hora que eu selecionei. E eu também tenho agora a possibilidade de deletar aquele fragmento de vídeo. Obviamente, essa questão de deletar o fragmento de vídeo, ele fica condicionado à questão ali de toda a parte de controle de usuários, né? Então, só usuários que têm permissões nesse nível podem atuar dessa forma, né? Então, existe essa possibilidade também. Uma vez que esse direito é revogado para o usuário, essa opção nem vai aparecer para ele, ok? Então, nós temos aí uma nova maneira de utilizar a timeline do software. Então, como eu disse para vocês, né, vocês já viram aqui dentro desses primeiros slides que foi uma atualização que ela trouxe já bastante mudanças dentro da utilização básica do software, mas ainda a gente vai ter algumas outras questões que nós vamos passar aqui. Ok? Bom, outra possibilidade que agora nós temos dentro do software é a opção de desarme temporário da câmera. Essa era uma função que ela já existia dentro do software, mas de forma manual. Então a gente conseguia ir num canal específico e desarmar aquele canal específico. Isso servia para algumas ações. Por exemplo, eu poderia criar perfis de usuário que só iriam visualizar a câmera quando aquela câmera estivesse no modo armado. Então, se eu desarmasse essa câmera, aquele usuário deixaria de ver aquela câmera. Isso serve, por exemplo, vou ter uma condição específica numa sala, uma reunião, alguma ação que está acontecendo ali, eu quero desarmar essa câmera. Mas eu não quero mexer nos direitos de usuário, não quero refazer as condições para todos os grupos de usuários não verem aquela câmera, então eu posso simplesmente desarmar ela
e quando eu rearmar ela, ela passa a aparecer novamente dentro do layout do operador. Então, anteriormente a gente tinha somente a opção de fazer esse processo de armar e desarmar de forma manual ou através de máquina. Então, num determinado horário, eu desarmo a câmera, chegou num outro horário, ela arma automaticamente. Agora a gente tem duas opções a mais ligadas ao desarme temporário da câmera. A primeira delas é, dentro do menu da câmera ali, eu vou selecionar a opção de desarme temporário e eu tenho três períodos de tempo pré-definidos dentro do sistema para desarmar essa câmera. Então, eu posso desarmar ela por 30 minutos, por 1 hora ou por 3 horas. E a segunda opção seria um período personalizado. Então, eu seleciono a opção de período personalizado e eu posso inserir ali um número em minutos, significando quanto tempo ali que eu quero manter essa câmera desarmada. Atingir o tempo definido, essa câmera volta a ser armada. Então, eu ganho mais uma possibilidade de gestão nesse sentido de armar e desarmar as câmeras. Aqui é uma outra opção que também vem nesse sentido de mudar algumas estratégias que a gente tinha dentro da estrutura básica do software, que é a separação das configurações de client e de domínio. Para quem já usa o sistema, sabe que existe ali dentro do Axon One uma aba na parte de configuração chamada Opções. E dentro daquela aba, a gente tinha uma única lista de objetos que envolviam questões tanto dos servidores quanto questões de interface. E essas questões de interface, muitas vezes, elas podem ser úteis para o pessoal de operação. Então, às vezes, eu, como operador, eu quero fazer algumas personalizações dentro do software que, no passado, quando o meu grupo de usuários não tinha acesso àquela aba, eu ficava limitado quanto a isso. E somente o administrador tinha a capacidade de gerenciar aquelas ações. Agora, a gente fez uma inserção de uma nova possibilidade dentro do software, que é o seguinte. Existe uma divisão entre itens que são de gestão do ambiente e itens que são ligados à parte de interface ou algumas outras questões, como, por exemplo, parâmetros de conexão, interface do usuário, idioma da interface, parâmetros de áudio, hotkeys, que são os atalhos de teclado, a parte de exportação e uma outra função que eu vou falar para vocês ali logo à frente, que é a parte de funções experimentais. Essa parte toda, ela vai ficar disponível também para o operador agora. Então, uma vez que eu limito o acesso desse operador as partes que são ligadas ao servidor, ele continua tendo acesso às configurações que fazem parte da gestão do ambiente que ele pode ter acesso ali, né? Que ele pode customizar para o melhor uso dele. Então agora a gente tem essa diferenciação que favorece essa customização aí do ambiente de trabalho do operador. Essa é uma função bem simples, é uma adição pequena aí que a gente traz pro sistema, mas é algo que muita gente pedia para a gente, né? É uma maneira mais simples de extrair a lista de câmeras. Então, agora, dentro da aba de dispositivos, vocês já tinham ali uma área central que trazia a lista de todos os dispositivos, mas essa lista ela não era exportável, vamos dizer assim, né? A gente até conseguia selecionar aqueles objetos, aquelas células, mas a gente não conseguia exportar. Então, agora a gente tem um botão de exportação dessa planilha de informações. Então, no final de um projeto, quando vocês terminam de implementar e precisam passar uma lista de informações para o cliente final, por exemplo, vocês podem fazer uso dessa opção de exportação. Ok? Aqui também é uma outra mudança, no modo de uso do software, que também vai favorecer muita gente.
é algo que sempre em certificação, em apresentação, o pessoal perguntava para a gente, e até então a gente não tinha, que é uma nova maneira de gerenciar as macros do sistema. As macros, para quem não conhece, são aquelas opções que a gente automatiza a plataforma. Então, eu detectei uma face e quero gerar um alerta. Agora a gente pode fazer o seguinte: a gente pode criar uma macro e atribuir essa macro a um grupo de câmeras. Então, aqui a gente tem um vídeo de exemplo dessa função, né? A gente está ali criando a macro e selecionando os dispositivos que a gente deseja atribuir essa condição. Eu posso fazer essa seleção câmera a câmera, ou eu também consigo fazer essa seleção usando grupos. Então, eu posso, dentro da interface do software, agora criar grupos de câmeras, por exemplo, câmeras externas, vendo todas as câmeras da rua, por exemplo, câmeras das portarias, câmeras X, câmeras Y. E dentro da seleção da criação da macro, eu posso selecionar aquele grupo específico e a regra vai passar a ser válida para todo o grupo. Anteriormente, a gente tinha que marcar, criar uma condição câmera a câmera, né? Então, dava um pouquinho de trabalho, agora a gente já consegue otimizar muito mais esse fluxo de criação. Por mais que seja algo que é criado uma única vez, ficou mais fácil agora fazer a criação da macro. E além disso, a gente também, além de atribuir grupo a grupo, a gente também pode, uma única vez, já destinar essa configuração para todas as câmeras do domínio. Também facilita muito o processo de criação, tá certo? Bom, essa daqui é uma função que eu comentei ali para vocês, que era as funções experimentais, que está posicionada ali dentro do menu de opções do software, que é o seguinte: é um menu que nós vamos disponibilizar para vocês funções com acesso antecipado. E o que seria essas funções de acesso antecipado focadas em clientes desktop? Agora a gente consegue ter dentro das opções do software esse menu dedicado onde a gente consegue conceder acesso antecipado para os usuários a recursos que ainda não foram totalmente implementados. Então, existem muitos casos onde vocês solicitam para a gente novas funções dentro do software, novas, maneiras de fazer alguma determinada ação. E anteriormente a gente ficava muito preso ali na questão de testar essa função de uma maneira externa ao software para que vocês ativassem alguma configuração dentro do Windows e tal. E agora a gente vai ter esse menu onde a gente vai liberar algumas builds do software dedicadas a essa parte de teste. E ali dentro dessa área vocês vão ter acesso a essas funções experimentais, tá? Então, isso não, obviamente, não vai ser de uso irrestrito para todo mundo, mas quem receber essas funções pode ter ali, através desse menu, acesso a essas condições. Alguns de vocês já devem ter tido a oportunidade aí de receber alguma necessidade nesse sentido de testar alguma função e ter que criar variável de sistema dentro do Windows, lá dentro da parte de propriedades do meu computador e tudo mais. Então, a ideia é que essa função ela traga para dentro do software essas questões e vocês não precisem se preocupar em criar esse tipo de questão de variáveis do sistema e tudo mais. Então, a gente concentra essa parte de validação dentro dessa área. E aí, obviamente, quando o desenvolvimento caminhar e for finalizado totalmente, a gente incorpora isso dentro da interface de uma maneira padrão. Mas, como um acesso antecipado, agora a gente tem essa possibilidade. Ok? Aqui a gente traz também algumas atualizações ligadas à cibersegurança e privacidade de dados que foram reforçadas. Então, algumas questões são bem esperadas por muita gente. Acho que alguns pontos aqui vocês vão ficar felizes aí em saber. Mas a gente melhorou um pouco essa questão da cibersegurança e principalmente da questão da privacidade de dados. Primeiro ponto são os certificados TLS e SSL.
corporativos, onde agora a gente consegue atingir conexões seguras, no nível corporativo utilizando os certificados emitidos por PKI corporativa. Então, a gente consegue ter certificados gerados por autoridades certificadoras terceiras, confiáveis, e não só utilizar os padrões da própria Microsoft. Então, isso é um acréscimo aí na parte de segurança. Na parte de configuração do software e backups, a gente trouxe uma proteção a mais, onde agora a gestão das informações de configurações e os backups, eles são criptografados. Então, por exemplo, se alguém pegar um backup de um servidor, levar até uma outra máquina e tentar subir isso, ele só vai conseguir com uma autorização, uma vez que essas informações são criptografadas. Segurança para integrações, esse é um ponto que muita gente tinha pedido e agora a gente tem essa função disponível dentro do software, que é a parte de autenticação baseada em token para integrações de API. Anteriormente, a gente tinha duas opções de autenticação baseadas nos padrões Basic e Digest. Então, agora a gente tem também o acréscimo do token, onde a gente consegue aí ter a nossa política de conexão com APIs terceiras um pouco alterada e trazendo essa nova possibilidade de conexão dentro da nossa aplicação com aplicações terceiras. E por último, a privacidade e comunicação segura em alguns pontos. A gente tem novos controles de perfil de usuários para GDPR, ou que nem a gente conhece aqui no Brasil, a LGPD, para limitar acessos de certos pontos da interface, certas funções. Então, a gente aprimorou ainda mais esse controle de usuários para deixar isso mais alinhado ainda às questões de LGPD. E agora a nossa comunicação gRPC, ela também conta com a segurança do TLS, garantindo aí mais confiabilidade dentro dos dados que estão sendo transmitidos. Ok? Falando mais um pouquinho aqui da parte de privacidade de dados, a gente traz um outro recurso que é a questão da marca d'água. Então, aqui na marca d'água, a gente trouxe um recurso que é o seguinte: o software ele já continha ali uma função de marca d'água, onde na exportação do arquivo eu conseguiria colocar ali um logo, uma informação visual dentro do vídeo para destacar que aquele vídeo não foi alterado, né? Mas agora a gente traz uma nova função que é a seguinte: a gente consegue trazer para dentro desses vídeos uma marca d'água com o nome do usuário. Então, fica marcado dentro desse vídeo informações como nome, é, e outras questões, por exemplo, vídeos ao vivo, vídeos que vão ser extraídos, snapshot. Então, qualquer informação visual que o operador tenha acesso, vai estar lá o nome dele marcado, para que, caso essa informação vaze, a gente saiba a fonte daquele vazamento. Então, isso aí mitiga aí essas questões de possibilidade de vazamento. Aqui a gente tem um videozinho demonstrando essa função. Dentro do grupo de usuários, a gente consegue habilitar essa funcionalidade, onde eu vou exibir o nome do usuário dentro do vídeo. Uma vez aplicado, como eu disse, qualquer local de acesso à imagem vai ficar ali mostrando o nome do usuário, para que a gente consiga rastrear de onde veio esse vazamento. Tá planejado também para que nas próximas versões a gente tenha algumas possibilidades de configuração dessas marcas d'água. Então, eu vou conseguir, por exemplo, regular a intensidade dessa marca d'água dentro do vídeo. Eu vou conseguir mexer em questões de sobreposição para deixar mais discreto, né? Então, eu vou ter alguns controles sobre essa questão da marca d'água também em versões futuras. E aqui a gente traz uma questão ligada à sincronização com o LDAP, que foi aprimorado. Então, agora a gente pode fazer a sincronização manual e também automática através de agendamento.
Dentro disso, a gente consegue ter toda a parte de criação, exclusão e atualização automática das contas de usuários e seus perfis. E eu também agora tenho um suporte completo a grupos por meio de atribuição de múltiplos perfis. Então, para quem utiliza ali a integração com a LDAP, o Active Directory, a gente trouxe essas atualizações também. E aqui a gente entra numa outra parte que é mais ligada a questões de analíticos, né? E o primeiro ponto que eu trago para vocês é ligado ao Video Language Model, que é o VLM, né? A gente conhece aí já bastante do nosso dia a dia o LLM, que é o Large Language Model, que é o ChatGPT, que é o Gemini, né? O Claude. E agora a Axon Soft está trazendo o VLM, que é o Video Language Model, que é uma solução de inteligência artificial que ela traz possibilidades bem diferentes para o mercado, né? A gente já tinha dentro do software, desde o último grande lançamento, o Meta Detector, que alguns de vocês já conhecem, que é a possibilidade de criar esse detector dentro da câmera e introduzir textos para que eu detecte uma determinada situação. Então, por exemplo, eu coloquei ali que eu quero detectar um ciclista. Toda vez que aparecer um ciclista, ele vai gerar essa detecção para mim. Só que agora a gente agrega a essa possibilidade também o Meta Search. Então, agora, além de ter esse evento em tempo real, eu também posso ir na busca e buscar por situações que aconteceram através de texto. Então, juntos, o MetaDetector e o MetaSearch agora eles formam a nova base de inteligência artificial da Axon Soft através do VLM, né? Então, não é um único recurso, é uma nova camada de inteligência que a gente traz aí para dentro da plataforma e que vai ajudar bastante vocês no dia a dia. Então, só falando um pouquinho mais detalhadamente do MetaSearch. O MetaSearch ele aumenta as possibilidades do que a gente tinha antes dentro do Smart Event Search, que é o que a gente chama também de pesquisa forense, onde ele, rodando no vídeo da câmera, ele pega algumas descrições do que está acontecendo dentro do frame, dentro da cena, e ele guarda isso dentro do banco de dados, e posteriormente eu posso fazer buscas a partir de textos dentro do vídeo. Então aqui a gente vai ver algumas situações. Então eu estou buscando por uma pessoa de rosa, depois buscando por uma mulher de azul, tudo isso através de texto puro dentro da interface. Agora buscando por uma mala roxa que passou numa câmera de uma esteira de aeroporto. Então, o Meta Search agora traz essa possibilidade que o Meta Detector tinha dentro do ambiente de busca, tá certo? Outra funcionalidade que nós estamos lançando é o Multi-Camera Tracking, que é uma funcionalidade que ele é baseado em redes neurais de tracking, onde para cada pessoa que aparece dentro do ambiente, através da ferramenta de similaridade, ele dedica um ID para aquela pessoa, para que caso essa pessoa se movimente pela, pelas câmeras, eu consiga ver no mapa onde essa pessoa está. Então, quando essa pessoa ganha um ID, esse ID ele é fixo para aquela pessoa, a partir dessa similaridade de vestimenta que ela foi detectada, e aí eu consigo ver através do mapa onde essa pessoa está. Então aqui eu consigo ver o ícone das pessoas se movimentando e em cima dele aqui a informação do ID dessas pessoas, tá certo? Uma outra questão que nós estamos trazendo aí dentro do 3.0 como novidade é a possibilidade de captura aí de informações de tempo de permanência de um objeto que está sendo rastreado dentro da Terra, né? Eu sei que muita gente que está aí no chat aí deve ter ficado bem feliz agora com essa notícia, porque é algo que
também vinha sendo pedido há algum tempo e nós finalmente conseguimos aí liberar para vocês essa funcionalidade. Então, agora, os objetos que são detectados dentro da interface do software, eles podem ter ali atrelados a ele uma tag de tempo. Então agora a gente tem ali o objeto se movendo e ao lado dele eu tenho a informação em segundos de quanto tempo esse objeto está presente na tela. E eu consigo gerar esse tipo de informação para qualquer analítico de tracking ali que eu tenha dentro do software que gere um rastreamento. Uma outra questão que a gente vai ver dentro desse vídeo também é que a forma com que a Axon Soft apresenta os resultados de detecção dentro do vídeo também mudou. Anteriormente, vocês devem se lembrar que a gente tinha aqueles quadrados coloridos que ficavam se movimentando junto com o objeto na tela, né? Então, eu tinha uma pessoa se movimentando, em cima dela tinha um quadrado verde, em cima de outra pessoa tinha um quadrado rosa. Agora a gente mudou um pouquinho esse método de visualização, e aqui a gente demonstra um pouquinho dele também. Então, nessa parte de detecção de tempo, a gente consegue ver do lado da pessoa uma marcação aqui de quanto tempo aquele objeto está presente dentro do vídeo, tá? Então, é uma nova possibilidade que nós temos aí dentro do software que eu acredito que vai ajudar muitos de vocês. E também a questão da apresentação, como eu comentei, né? Então, agora, essa apresentação um pouquinho mais sóbria aí, com esse contorno azul e branco, e não mais aqueles quadros coloridos. Bom, uma outra atualização que eu trago aqui para vocês é referente às arquiteturas homologadas de placas de vídeo, né, as GPUs. Nós fizemos uma atualização das linhas que estão disponíveis agora para dentro do software. E essa atualização ela inclui agora as arquiteturas Hopper e Blackwell. Então elas se juntam às que a gente já tinha ali homologado, que é a Volta, a Turing, a Ampere e a Ada Lovelace. Então agora a gente passa a ter aí a Hopper e a Blackwell. A Blackwell que estava sendo bem esperada aí por alguns clientes. Agora a gente tem a possibilidade de uso delas. E algumas arquiteturas foram descontinuadas. Isso não por escolha da Axon Soft, mas é uma política da NVIDIA, né? Então, uma vez que o seu software ele está utilizando as arquiteturas da NVIDIA, a API da NVIDIA e tudo mais, a própria API deles faz essa substituição. Então, entram novas linhas e saem linhas que eles consideram defasadas. Então, linhas como a Maxwell e a Pascal, elas deixam de ter suporte para essa versão 3.0. Elas continuam tendo suporte para versões anteriores, mas nessa versão 3.0, por conta da política da própria NVIDIA, elas foram removidas. E aqui, como eu tinha dito para vocês lá no início, a gente traz alguns spoilers do que a gente ainda deve ter de lançamento em 2026. Então, tem muita coisa nova, muita coisa que para muitos de vocês vai ser um marco, assim, uma diferenciação bem grande no que vocês têm hoje de possibilidade dentro do software. Então, algumas delas, não vou dar tantos detalhes, vou passar uma ideia geral para vocês, mas já fica bem claro o que que a gente vai trazer aí para vocês durante esse ano. O Access Control Management, então, dentro do módulo de ACFA do Watson One, que é o módulo de integração com controle de acesso, intrusão e incêndio, agora a gente vai ter uma nova aplicação multiplataforma que ela foi desenvolvida para gerenciamento de visitantes e controle de acesso dentro do Watson One, certo? A parte de scripts, para quem participou do nosso último webinar, já viu um pouquinho tanto da parte de scripts quanto da parte de plugin. Então, agora, dentro da interface do Axon One, a gente vai passar a ter a possibilidade de incluir códigos onde esses códigos vão executar ações dentro da plataforma. Os plugins são plataformas que nós criamos, que rodam de forma paralela ao ambiente do Axon One.
numa interface web para trazer funcionalidades que o projeto exige ali de forma customizada. Outra possibilidade é o monitoramento local da integridade do sistema, então todas as informações do ambiente a gente também vai ter um acréscimo quanto a isso. Nós vamos ter uma substituição no banco de dados do VMDA. O VMDA é toda essa parte de pesquisa forense que vocês já conhecem. Então, esse banco de dados ele vai ser substituído por uma versão em PostgreSQL. Então, a gente vai ter uma alteração nesse sentido. A parte de armazenamento e utilização de fotos para gatilhos de analíticos Edge. Então, analíticos de câmeras que de repente utilizam fotos e não vídeos, a gente vai passar a integrar esse tipo de situação. Obviamente, dentro da planilha de integração vai ter isso tudo detalhado. E conforme a gente caminhar com isso, a gente solta atualizações para vocês também de como vai funcionar. Reconhecimento de atributos de pessoas. No nosso último webinar, a gente também trouxe algo nesse sentido, já apresentando um spoiler para vocês, que é toda aquela parte de detecção de vestimenta. Então, a pessoa está com uma jaqueta, está com uma bolsa, está com um boné, então eu vou poder selecionar e visualizar esses eventos de atributos dentro do sistema para fazer uma busca um pouco mais direcionada. Tem a parte também de tráfego analyzer, Traffic Analyzer, que a gente vai trazer uma série de recursos voltadas a monitoramento de tráfego de veículos, e também o Fight Detector, que é uma possibilidade que nós também estamos planejando trazer ainda em 2026. Tá certo? Então, basicamente, esse é o nosso webinar. Acredito que a gente tenha trazido para vocês aí uma série de atualizações, de funções novas, de novas maneiras de utilizar o software, aprimoramentos diversos do que a gente tem de uso da interface e tudo mais. Alguns analíticos novos que muita gente pedia, né? Essa parte do tempo ali é algo que realmente muita gente tinha interesse nessa questão. Então, é uma atualização que ela muda uma série de coisas dentro do sistema, tá? É, aqui eu deixo aberto para vocês o chat, caso vocês queiram trazer perguntas, tá certo? Vini, até É, aproveitando, ia o- comentar Oi, isso, Alan. eu deixei as perguntas aqui pra gente ir respondendo junto com o pessoal, para deixar até no final e ficar um pouco mais interativo. Nós temos Tá. algumas questões aqui que nós podemos já ajudar o pessoal. Uhum. Ok, tá certo. Bom, para quem não conhece, esse é o Alan Bueno, ele é nosso gerente de contas. Ele está me auxiliando hoje aqui no webinar. Então, eu vou abrir o chat aqui para a gente ver essas dúvidas. Deixa eu só abrir aqui. A gente tem a dúvida do Willy. Ah, as imagens já são gravadas em H265. Por exemplo, na exportação podemos escolher a compressão. Isso, exatamente. A gente pode, dentro dessa exportação, escolher alguns parâmetros. A qualidade, se eu quiser, por exemplo, extrair esse vídeo numa qualidade menor, numa quantidade de frames menor e também numa compressão diferente, a gente consegue escolher como eu quero extrair aquele vídeo, tá? Só aqui, só complementando, vocês ainda continuam com todas aquelas opções anteriores, por exemplo, MP4, AVI, vocês podem escolher qual é o formato final desse vídeo, tá? Sem problema algum. Exato. Exatamente. O grosso ali da exportação continua da mesma forma. O que a gente fez foi acrescer algumas opções. O Meta Search só em GPU ou CPU também? O Meta, ele só está disponível em GPU, tá? É a pergunta do Daniel. Só em GPU, porque ele é baseado na tecnologia CUDA, então a gente depende de uma GPU, e essa GPU não pode ser qualquer GPU, ela tem que ser uma GPU NVIDIA com no mínimo 8 GB de memória. Então eu preciso me ater a essas questões aí para poder utilizar o Meta. Né? Sobre o É licenciamento, pessoal, licenciado. Pois não, quer vai lá. comentar, Vini? O MetaSearch ele faz parte do MetaDetector, então ele é um complemento.
todos que adquirirem a licença do MetaDetector já terá ali, entre aspas, né, incluso o MetaSearch também para fazer o uso já de forma contínua, tá? Serão basicamente paralelos ali um ao outro. Isso aí. Então, para cada canal que a gente queira utilizar, é uma licença à parte. Pergunta do Frederico: o MetaSearch entende português? Não. Nesse momento, o MetaSearch e o MetaDetector, apesar de toda a interface do software ser em português, essa parte dos termos, do texto, ele tem que ser inserido em inglês, tá? Então, tem essa questão nesse momento. O Rafael, consigo compartilhar do nosso controle de acesso uma imagem para que esse tracking seja feito por determinada pessoa? Exemplo, colocar a imagem do Vinícius, então o sistema ter o tracking para encontrar o Vinícius por onde passou. A gente pode estudar essa integração, tá, Rafael? O que a gente consegue fazer hoje, e eu consigo te dar a certeza, é a gente receber do seu sistema de controle de acesso a foto dessa pessoa, inserindo essa foto dentro de uma lista, e essa lista ela vai estar atrelada a uma macro dizendo onde essa pessoa pode ou não estar. Então, se essa pessoa aparecer em uma das câmeras onde ela não está cadastrada, eu vou ter um evento dentro da interface do software dizendo, ó, eu tenho um evento ali de pessoa não grata dentro daquele local. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma divisão por andares e ter um andar específico para uma determinada seleção de pessoas, e se alguém que não está naquela lista entrar naquele ponto, eu tenho essa detecção sendo gerada em tempo real, tá? Então, isso é possível de fazer. A gente tem a API, se vocês tiverem interesse de fazer esse tipo de integração, a gente pode conversar mais a fundo e ceder a API para que vocês façam esse tipo de ação. A gente já tem isso com alguns controles de acesso. Daniel, bacana o tag de tempo, mas o tag dos eventos detectados será liberado? Por exemplo, a falta de EPI, informar a tag de cada coisa. Nesse caso, Daniel, a tag de tempo ela só é utilizada para detectores que têm o rastreamento, tá? Então, detectores que não têm rastreamento, a gente não vai ter a tag de tempo. Então, não sei se isso responde à sua pergunta, mas EPI, por exemplo, eu acredito que não vai ter porque não tem o rastreamento ali do objeto. Ele é mais a detecção mesmo, tá? Apareceu a pessoa sem o EPI, ela é detectada, não tem o rastreamento. O vídeo e o arquivo estará disponível. O vídeo da apresentação, se vocês estão perguntando, o Danilo, se for o vídeo da apresentação, ele vai ser enviado para vocês depois por e-mail, tá certo? Como funciona para fazer a atualização das versões anteriores para 3.0? A pergunta do Lucas Daniel. Nesse caso, Lucas, a gente tem algumas regras para fazer essa atualização. Dependendo da versão que você tá, você precisa cumprir ali uma sequência de versão para que você pule para 3.0. E aí, nesse caso, eu te convido a fazer um contato com o nosso time de suporte técnico, e aí eles avaliam a versão que você tem e dão esse mapa aí de como fazer a atualização para você, tá? Então, você pode entrar lá no nosso Exatamente. site. Na área de suporte, você tem ali a opção de Help Desk. Lá você cria uma conta, cria um ticket para o nosso time de suporte e eles vão auxiliar vocês nesse sentido. Ok? O Frederico, Object Tracking pega exatamente o que da pessoa. Tem uma demanda onde o diretor de uma escola precisa dessa solução. Certo. O Object Tracking, ele é uma outra solução e não essa exatamente da roupa ou uniforme, tá, Frederico? O Object Tracking, ele vai pegar informações para uma pesquisa forense. Então, tipo de objeto, se é uma pessoa, se é um veículo, qual que foi o local que esse objeto percorreu. Então, é mais nesse sentido. A parte de atributos já é uma outra parte que vai ser lançada ainda esse ano. Mas entre em contato com a gente, comigo ou com o Alan, a gente pode falar desse projeto aí e ver de que forma que a gente consegue atender ele.
Exatamente, pessoal, nós ficamos à disposição, tá? Caso vocês tenham também alguma outra dúvida referente à atualização, à versão por si só, nós estaremos aqui prontos para ajudá-los com isso também. Isso. O Danilo Araújo, tenho dúvida a respeito da estabilidade da versão. Quanto tempo está sendo testada? Já existe algum case, por exemplo? Bom, Danilo, a versão ela vem sendo testada há um bom tempo, tá? Então, a versão ela é lançada de forma estável, ela passa por uma versão beta e depois sai o release oficial com a build. Então, você pode fazer a atualização sem problema nenhum, tá? Ainda existe a possibilidade de instalação da versão 2.0 no Ubuntu Server? Sim, ainda existe, tá, o Rafael? Existe sim. O nosso sistema ele é homologado para Linux, tanto em Ubuntu quanto em Debian. Aí tem as versões corretas que você pode buscar dentro da documentação ou ter essa informação do nosso suporte técnico. Na documentação, você pode ir no nosso site, lá em suporte, vai ter a parte de documentação. Você vai ter acesso ao Confluence, e no Confluence você pode buscar pela informação de integração com as versões de Windows, e Linux. E aí lá você consegue ver exatamente quais versões de Ubuntu e Debian estão disponíveis. Detectar o Daniel novamente. Detectar o EPI e informar o que foi detectado na tela. Hoje não informa. Seria circular a cabeça. Tá. Daniel, nesse caso, existe essa informação sim, tá? Dentro do que é detectado, nós temos lá no detector algumas opções que dentro da macro elas podem ser ativadas ou não. Então eu posso, por exemplo, se eu estou detectando capacete e eu estou detectando colete, eu posso gerar um evento somente para o capacete ou somente para o colete. E dentro do evento isso também está disponível. Depois também é o mesmo caso, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte técnico através do Helpdesk e fazer a consulta por essa questão. Qual a previsão do lançamento dos atributos? É muito importante essa funcionalidade. A previsão é que seja lançado ainda em 2026, mas não tem uma data definida, tá? Então, vocês podem ir consultando o nosso time para ter atualizações nesse sentido. O E nós nos Emerson, colocamos à disposição, pessoal, disso que quando eu tiver ali um aviso prévio, uma data já planejada, nós informaremos sim, todos vocês também com antecedência. exatamente. O Emerson gostaria de saber se nessa nova versão já tem um módulo para integração com automação via BACnet. A gente já tem o BACnet integrado há um bom tempo, viu, Emerson? Desde a versão, acho que 1.0, eu acredito que já tenha. Foi desde o lançamento do ACFA pro Axon One, que ele veio na primeira versão. Então já contamos com integração via BACnet. Aí você pode também visualizar a documentação ou entrar em contato com a gente para mais detalhes. E assim a gente Então, encerra aqui então as perguntas. Eu agradeço a todos vocês pela disponibilidade, pelo interesse de estar aqui nessa manhã ouvindo um pouco mais sobre a nossa nova versão, certo? Acho que para quem usa a plataforma no dia a dia são acréscimos pequenos, mas que vão fazer bastante diferença nessa parte de operação do sistema. Então, espero que vocês tenham ficado felizes aí com a nova versão do software. E se vocês precisarem de ajuda na parte de atualização ou qualquer coisa nesse sentido, contem com o nosso suporte, que eu falei, entrem lá no Helpdesk. Vocês podem abrir tarefas e consultar a nossa equipe para, se vocês tiverem a necessidade de fazer atualização. E o mais importante, obviamente, o Alan também consegue até acrescentar quanto a isso, é nesse momento que a gente aproveita lá toda a parte da política da Axon Soft de não cobrar por atualização, né? Então, para todo mundo que comprou o Axon Next, que é lá de trás, ou que comprou na versão 1.0 ou na 2.0, tem a possibilidade de fazer a migração para 3.0, obviamente fazendo algumas consultas ali para ver se o hardware é compatível, para ver se está tudo certinho e como fazer isso, mas vocês conseguem fazer sem custo nenhum. Então, é a hora de tomar proveito aí dessa vantagem.
Então é isso, pessoal. Novamente, muito obrigado a todos vocês pelo tempo dedicado aí à nossa sessão. Qualquer questão, nós estamos à disposição. Qualquer novo projeto, nova necessidade, contem com a gente. E é isso. Desejo a vocês um ótimo dia e um ótimo final de semana aí para todos. Tá certo? Obrigado, pessoal.